Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a lista de doenças graves são consideradas PCDs. Você sabe qual é a diferença? Quais são, por exemplo, as vantagens de uma para outra, né? Dizendo vantagens assim, porque os dois é problema de saúde que as pessoas tiveram. Mas o que é que um leva a melhor e o outro a pior? Como tudo isso é visto dentro do INSS, a justiça tem proteção, não tem? Bom, para tratar dessas diferenças entre doenças graves e classificação no INSS de deficiência para pessoas, que são os PCDs, nós vamos ver cada detalhe e condição, tá? Tratada dentro do sistema, os benefícios que podem estar disponíveis para os segurados afetados. O INSS possui critérios específicos que variam conforme a gravidade e o impacto da condição. Isso afeta diretamente os direitos e os benefícios, tá, pessoal? O INSS reconhece a lista de doenças graves que permitem que o segurado solicite aí benefícios sem o cumprimento, por exemplo, de carência, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, em algumas doenças graves, tá? As doenças graves, elas são listadas pelo órgão e inclui, por exemplo, câncer, HIV, insuficiência renal crônica, hepatites, cardiopatite grave, né? Eu não sou médico para falar, pessoal. Bom, as doenças graves nem sempre são consideradas deficiência, você sabia disso? Para serem classificadas como PCD, as doenças precisam acarretar limitações permanentes que afetam atividades diárias. Isso é avaliado individualmente na perícia médica, considerando o impacto físico e mental sobre o segurado. Vocês imaginem, eu estou lendo aqui, vocês imaginem gravar na cabeça tudo isso, né? Como também se eu fizesse só isso o dia todo. Agora, porque tem gente que fala aqui, né? Ah, mas você está lendo. É claro que eu estou lendo. Como é que eu vou gravar, conseguir decorar um texto desse? A minha cabeça não é um HD de computador. Eu tenho cérebro, não um HD. Apesar que tem hora que ele também está lotado, né? E a gente tem que fazer uma higiene mental. Descartar aquilo que não presta, guardar aquilo que vale a pena. Bom, o INSS considera deficiência permanente quando a condição afeta o segurado de forma que ele enfrenta limitações prolongadas para desempenhar funções essenciais. Doenças graves como câncer podem ser enquadradas como PCD se resultarem em limitações definitivas, como perda da mobilidade ou outras sequelas físicas. Quando eu falo, né, que o INSS ele não avalia a doença, tem muita gente que coloca aqui nos comentários para mim, eu tenho a doença X e o INSS negou o benefício. Porque o INSS, pessoal, ele não avalia a doença, ele avalia a incapacidade. Vocês viram aqui no caso que eu acabei de ler com relação ao câncer. A pessoa tem o câncer, mas isso não quer dizer que ele seja um PCD. Ele vai passar a ser considerado um PCD a partir do momento que o câncer afetou, por exemplo, a perda da mobilidade ou uma outra sequela física. Tá? Isso é lei dentro do INSS. Não sou eu que faço, é o INSS que vê dessa forma. Algumas doenças que isentam segurados de carência inclui, como nós falamos, câncer, né, que é as neoplasias malignas, tuberculose ativa, hanseníase, esclerose múltipla, hepatopatia grave, entre outras. Essas condições são reconhecidas de acordo com a legislação e exigem diagnóstico e comprovação. Para quem tem uma doença grave, seja considerada uma deficiência, é preciso avaliar o impacto funcional, ou seja, como ela afeta a capacidade de realizar atividades rotineiras. Isso envolve limitações físicas, sensoriais, mentais, psicológicas. A perícia médica do INSS avalia a gravidade e a permanência dessas limitações. Mesmo com a lista de doenças graves, não há garantia automática de que todas sejam consideradas PCDs. A deficiência é avaliada caso a caso com base nas limitações que a condição impõe e essas limitações precisam ver se são permanentes. Assim, nem todos os pacientes com doenças graves são classificados, tá, como PCD. A justiça, muitas vezes, ela diverge também do INSS em situações
que envolvem doenças graves e classificação como PCD, principalmente quando o Instituto restringe ou interpreta de forma rígida as condições do segurado. Agora veja bem, o INSS segue uma lista rígida de doenças graves para concessão de benefício, mas a Justiça ela pode considerar outras condições igualmente incapacitantes como graves. Alguns casos, por exemplo, doenças com impacto significativo na vida do segurado, mas que não constam na lista oficial, são reconhecidas judicialmente para isenção de carência ou benefício, com base em jurisprudência e análise individual. Quer dizer, existem doenças que não estão na lista, são 27 doenças, se eu não me engano, inclusive nós temos vídeo aqui no canal falando sobre doenças que podem aposentar. Não quer dizer que você tenha a doença e vá se aposentar. Elas podem, elas facilitam. Pelo reconhecimento que o INSS tem e a Justiça, fica mais fácil você se aposentar, mas existe alguns requisitos para você conseguir se aposentar num caso como esse. E a carência, elas dispensam a carência. Para algumas doenças, o INSS exige um período de carência, que a Justiça considera inadequado, dado que o impacto é imediato e drástico na vida do segurado. Os tribunais têm reconhecido o direito ao benefício sem carência em casos específicos, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana e a urgência do apoio financeiro. O INSS tende a limitar o conceito de deficiência apenas àquelas doenças que provocam limitações visíveis, enquanto a Justiça ela pode ampliar a definição para incluir condições mentais, cognitivas e emocionais severas. Então, olha aí, o INSS, o que importa para ele é você mostrar que você está com uma incapacidade física. Você mostrou a incapacidade física, está lá documentado para o INSS, sim, isso já basta. Na Justiça, não. E muitas vezes, por exemplo, um distúrbio mental, uma doença mental, ela não aparece fisicamente. Agora, a Justiça, ela avalia, inclusive, como essa doença, ela interfere na vida diária da pessoa. Então, não é somente a incapacidade, nós já falamos. A Justiça, ela vê escolaridade, ela vê a comunidade, o convívio dessa pessoa no seu dia a dia, se tem família, se não tem. Tem vários fatores que são levados em consideração, enquanto no INSS não. Para a Justiça, o impacto geral da doença sobre a vida do segurado, não apenas a perda da função física, pode justificar a concessão do benefício para a PCD. As perícias do INSS podem subestimar o impacto de certas condições, como depressão profunda, doenças autoimunes, tratando-as como temporária ou como incapacitantes apenas em determinados estágios. A Justiça, ao considerar as perícias judiciais independentes, ela pode reconhecer o direito à aposentadoria ou auxílio mais prolongado para esses casos, especialmente quando o quadro do segurado é estável e sem previsão de melhora. O INSS geralmente ele não concede aposentadoria por invalidez para segurados com incapacidade parcial, mas a Justiça tende a reconhecer o direito da incapacidade parcial, impedir que o segurado exerça a sua função habitual, principalmente em casos de doença grave. Assim, a Justiça considera as limitações práticas do segurado no mercado de trabalho ao decidir sobre o benefício. Há inúmeros casos em que o INSS nega o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, mas o Judiciário concede o benefício após uma análise detalhada das condições do segurado. A Justiça tem sido menos rígida que o INSS na análise de documentos médicos e costuma reconhecer como prova laudos que demonstrem impacto significativo da doença, ainda que não se enquadrem rigidamente nos critérios do INSS. O INSS é estrito na exigência de tempo de contribuição para a aposentadoria de PCDs, mesmo que a deficiência se agrave ao longo dos anos. Já a Justiça ela pode flexibilizar a regra em casos de doenças graves, onde há, por exemplo, uma deterioração progressiva, e conceder a aposentadoria com tempo reduzido,
especialmente se a condição se agrava após o início da contribuição. O INSS frequentemente exige laudos, exames atualizados, o que a Justiça considera um obstáculo, especialmente para segurados em condições debilitantes. A Justiça tende a aceitar laudos mais antigos, quando fica evidente que a condição é permanente e que esses exames frequentes apenas agravam o sofrimento e os custos para o segurado. A Justiça tem concedido estabilidade para benefícios com doenças graves e incapacitantes, discordando das revisões periódicas frequentes realizadas pelo INSS. Está falando do pente fino. Para a Justiça, exigir constantes avaliações dos segurados com condições irreversíveis e degenerativas, como a esclerose múltipla, é desnecessário e pode ser prejudicial. A Justiça invoca o princípio da dignidade humana ao conceder um benefício que o INSS negou por causa de uma doença grave. Ela entende que o sistema deve amparar o segurado de forma que ele mantenha a qualidade de vida digna, especialmente se a doença impossibilita para o trabalho e limita os meios de sustento. O INSS ele pode considerar a limitação profissional e negar a aposentadoria para PCDs, com base em uma análise simplista de funções genéricas. Mas a Justiça analisa o impacto da doença no ofício específico para o segurado. Quer dizer, ela analisa como isso está incapacitando no trabalho do segurado. Isso significa que, mesmo que a condição seja parcial, a Justiça tende a conceder os benefícios em caso de doença que inviabilize a atuação na função original. A Justiça pode conceder a aposentadoria por tempo de contribuição com tempo reduzido para PCDs com doenças graves progressivas, algo que o INSS raramente faz. Para a Justiça, essa flexibilização se justifica ao considerar a incapacidade de acumular o tempo completo devido à gravidade da condição. Quer dizer, a pessoa não vai conseguir contribuir pelo tempo exigido devido à gravidade da sua condição de saúde. Em muitos casos, o INSS não isenta, por exemplo, de imposto de renda para segurados com doenças graves não listadas, mas a Justiça tem concedido isenção com base na gravidade da doença, no impacto financeiro sobre o segurado. Essa discordância é baseada em interpretações mais flexíveis da legislação. O Judiciário defende a estabilidade do emprego com condições de deficiência ou de doenças graves, garantindo que esses segurados não sejam demitidos sem justa causa. A Justiça tem interpretado que os PCDs devem ter uma proteção especial no ambiente de trabalho, diferentemente do INSS, que não prevê essa proteção na sua análise. A Justiça discorda da aplicação mecânica das normas pelo INSS, insistindo que cada caso deva ser analisado individualmente com base nos princípios da dignidade e da proteção social. Essa aplicação mecânica seria aí a inteligência artificial, pessoal. Não se pode colocar a inteligência artificial no mesmo padrão para todo mundo, porque as condições não são as mesmas. Isso inclui conceder benefícios para segurados com condições graves não listadas oficialmente, ou em casos onde a deficiência impacta severamente a vida, mesmo que não se enquadre nas diretrizes do INSS. Essas divergências refletem uma postura mais humanizada e inclusiva da Justiça, que busca garantir o acesso desses direitos em função do impacto real das doenças na vida do segurado, ao invés de seguir apenas regras fixas. O câncer, por exemplo, ele pode ser considerado uma deficiência se gerar sequelas irreversíveis, como a perda de um membro de um órgão. Porém, o paciente se recuperar totalmente após o tratamento, ele pode não ser mais considerado PCD, dependendo do laudo médico. O INSS concede a isenção também de impostos para aposentados de doenças graves, mas isso não significa automaticamente que o segurado seja considerado PCD. Essa isenção fiscal ela é baseada no diagnóstico da doença
e na gravidade, mas a classificação como deficiente envolve critérios mais complexos. Olha aí, pessoal, existe diferença, né? O PCD ele tem direitos garantidos por lei e alguns beneficiários do INSS não têm. Aposentados por invalidez, eu já falei até em alguns vídeos, em algumas situações consegue isenção, consegue, comparados ao PCD, mas não é todo aposentado por invalidez que tem direito. Isso é necessário você consultar alguém, um advogado especialista em previdência, que conhece bem as leis aí na sua região, no estado, na cidade que você mora, porque cada caso é um caso, tá? Não adianta chegar aqui e falar, ó, assim tem direito, porque não é assim que funciona. Os segurados com deficiência permanente têm acesso a benefícios específicos, a aposentadoria por idade, com tempo de contribuição reduzido. Essas regras elas foram estabelecidas pela Lei Complementar 142 de 2013, que permite aposentadoria com critérios diferenciados para quem comprova ser PCD. A aposentadoria especial para PCD segue critérios de tempo de contribuição reduzido, variando entre 20 e 35 anos, conforme a gravidade da deficiência. Essa aposentadoria é calculada considerando o grau de limitação, sendo disponível apenas para segurados que apresentem deficiência comprovada e estável, quer dizer, não vai mudar. Algumas doenças têm caráter progressivo e podem se agravar ao longo do tempo, resultando em deficiência. Esclerose múltipla é um exemplo, pois frequentemente leva a limitações motoras, cognitivas progressivas, o que pode qualificar o paciente como PCD conforme uma doença avança. As pessoas com HIV podem ou não ser consideradas como PCDs, dependendo da gravidade e os sintomas decorrentes da doença. O INSS pode reconhecer a condição como deficiência se o quadro clínico for grave e permanente, especialmente se houver complicações que limitem o indivíduo. Mesmo que uma doença grave não seja considerada uma deficiência, o segurado tem acesso ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Isso ajuda aqueles que precisam do suporte financeiro, mas não se enquadram nas exigências para aposentadoria como PCD. Para garantir o direito como PCD, o segurado ele pode ser convocado para revisões periódicas, especialmente se a doença tiver potencial de melhora. Caso a deficiência seja temporária ou o paciente melhore, ele pode perder o benefício para PCD e voltar ao status de segurado comum. Quer dizer, ele deixa de ser considerado uma pessoa com deficiência e volta ao status de um segurado comum. O laudo médico detalhado é essencial para a concessão desses benefícios e para a classificação como PCD. Esse documento ele precisa especificar claramente a condição do segurado, o impacto da vida diária, se a deficiência é temporária, permanente, facilitando a análise correta do INSS. Esses pontos esclarecem como o INSS aborda doenças graves e quando elas são consideradas deficiências, permitindo que o segurado entenda melhor os direitos e garantir também o acesso a benefícios de maneira adequada. Olha aí, pessoal, e além dos laudos, por exemplo, para ser considerado PCD, você precisa ter exames, e são exames complexos, tá? Muitas vezes são caros, é difícil. Você depender do Sistema Único de Saúde para conseguir, às vezes, uma ressonância magnética já é um tempo terrível, uma ultrassonografia. Eu sei porque eu tenho experiência própria com isso, tá? Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu pedi uma ultrassonografia, já tem muito tempo, acho que quase uns 10 anos. Até hoje eu nunca fui chamado para fazer. E foi num posto de saúde, olha aí, hein? Eu estava numa cidade... Aí eu estava passando um tempo nessa cidade, surgiu lá uma suspeita, vamos fazer uma ultrassonografia, vamos marcar. Aí eu deixei todos os dados, telefone, nome, tal, pá. Bom, isso há uns 10 anos atrás, até hoje ninguém entrou em contato comigo. Eu nunca fui chamado. É assim que funciona o Sistema Único de Saúde.
tá? Então, eu preciso fazer a ressonância, é um exame caro, não dá muitas vezes para se pagar do próprio bolso, e se faz o cadastro lá para guardar. E olha, é assim que funciona, infelizmente. E gozado está lá na Constituição, né? Todo cidadão tem direito à saúde, educação e segurança. Você tem tudo isso aí? Você que paga os seus impostos, que acorda cedo, volta tarde pra caramba pra casa, trabalha que nem um louco para manter a família. Todo dia você vê o preço das coisas aumentando. Você tem saúde? Você tem educação? Você tem segurança? Vamos voltar para o INSS, porque senão eu começo a prolongar, começo a me empolgar aqui e já vou falar de outras coisas que são revoltantes, que estão acontecendo todos os dias da nossa vida, mas infelizmente, né, tem que fechar a boca, porque muitas vezes você pode se complicar. Meu amigo e minha amiga que chegaram a primeira vez aqui no canal, eu espero que eu tenha tirado dúvidas, que o vídeo tenha sido interessante, importante. Uma coisa eu sei, esse conhecimento é válido, tá? Para você que está de auxílio-doença, aposentado por invalidez, de repente, a sua condição, a doença que você tem, a incapacidade que você tem, te dá direito aí já a uma aposentadoria. Vocês viram, especial. Diminui até o tempo de contribuição no caso, dependendo. E você pode sair dessa aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que fica toda hora sendo chamado para passar por revisão periódica e ter uma outra modalidade aí, se caso você conseguir comprovar que é PCD, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, vai fortalecer mais ainda, né? E se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo conteúdos relevantes e atualizados, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.